Nós vamos hoje meditar a respeito da oração. Se Deus sabe todas as coisas, por que devo orar? Se Deus conhece tudo, por que Ele espera que eu peça? Então nós vamos equilibrar isso dentro da palavra de Deus, amém? Vamos começar lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, desculpa. 1 Pedro 4, 7, diz assim a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos ler novamente? E já está próximo o fim de todas as coisas. Quem percebe isso? Quem percebe? A igreja, os filhos de Deus, os servos do Senhor, eles percebem que está próximo o fim de todas as coisas. Nós temos visto isso. Tudo aquilo que é profecia do fim das coisas estão acontecendo. Então nós não estamos desapercebidos, não deveríamos estar desapercebidos. Pelo contrário, deveríamos estar, como diz o versículo, devíamos estar vigilantes, sóbrios, mas em oração. Em oração. Apesar de termos noção de que está próximo o fim de todas as coisas, apesar de estar claro para quem serve a Deus, diante de tudo que está acontecendo, a perseguição da igreja, a perseguição do povo de Deus, a perseguição sobre os princípios de Deus, que evidenciam muito claramente a volta de Cristo, a apostasia da fé, que evidencia a volta de Jesus, o amor de muitos se esfriando, os homens ingratos, profanos, amantes de si mesmo, tudo está evidenciando a volta de Jesus. Mas a igreja está vigiando em oração? O que tem sido a oração para você? A oração para você é somente quando estamos na igreja? Ou a oração para você é uma válvula de escape quando você está diante de uma adversidade, diante de um problema muito difícil? Ou oração para você é um meio de se relacionar com o seu Deus? O que tem sido a oração para você? A palavra de Deus é muito clara em dizer que nós devemos estar sóbrios. Sóbrios é atentos, sóbrios é acordados e vigiando em oração. Digam glória a Deus. Mas que tipo de oração é essa? Se Deus sabe de todas as coisas, porque tenho que pedir? Se Deus conhece tudo, porque tenho que falar com Ele? Nós precisamos compreender isso e nós vamos alinhar. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a oração é o meio de relacionamento seu com Deus, é o meio de você estreitar essa intimidade entre você e Deus. O cristão que não ora, ele é um cristão frio com relação ao seu relacionamento com Deus. E quando você não se relaciona com Deus, algo acontece muito ruim. O que acontece é a falta de confiança. Com quem você não se relaciona, você não consegue conhecê-lo ao ponto de confiar. Existem muitas pessoas que na hora da oração, as suas orações não funcionam porque ela não é feita com confiança. Ela é feita como uma tentativa de Deus ouvi-lo e respondê-lo, mas como se fosse um jogo, como se fosse tirar a carta, quem sabe eu pego a carta premiada. Isso não deve ser o nosso posicionamento com relação a esse princípio. A oração deve ser algo que nós temos para falar com Deus, nos relacionar com Ele, estreitar a nossa intimidade, porque quando nós fazemos isso, o resultado é confiança total e completa. Toda pessoa que conhece verdadeiramente a Deus, que tem essa confiança nele, é uma pessoa intrépida, é uma pessoa ousada, diante dos diagnósticos da vida, diante das circunstâncias da vida. O que gera nele é intrepidez. Por quê? Porque ele tem vida com Deus, ele tem vida de relacionamento com Deus. E todo cristão, que é aquele cristão apático, que não tem relacionamento com Deus, se ele precisar de confiança, se ele precisar de uma oração com confiança em Deus, ele não vai ter essa confiança no seu interior. Por quê? Porque ele não se relaciona. Então nós devemos vigiar em oração. Se você tem uma vida de oração
muito fraca, talvez nem tenha. A mensagem de Deus para nós hoje é: comece a ter. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam sóbrios, estejam acordados, vigiando em oração. Amém, pessoal? Se você não tiver isso, você pode ter conhecimento da palavra, sem o poder, esse conhecimento vai te tornar um bom religioso. A palavra de Deus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A oração e o conhecimento da palavra é como o trilho de um trem, precisa ter os dois, porque só assim a locomotiva pode andar sobre ela. Se você conhece a palavra, mas não tem vida de oração, essa palavra te torna um bom religioso, mas fraco, vazio, apático, e se você precisar orar para travar uma guerra, a sua oração é sem resultado. Como você vê muitas pessoas orando hoje, a oração para muitas pessoas é uma loteria, é como jogar para ver se acerta. A oração de quem tem relacionamento, ele não ora para ver se vai ser atendido, ele ora na confiança, na certeza, na ousadia que ele vai falar e Deus vai responder, que ele vai falar com Deus e Deus vai responder. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra, ele sabe como orar e ele conhece o poder de Deus, ele tem relacionamento com Deus. Amém, pessoal? Amém. Se você convive com uma pessoa e não conversa com ela, a frieza vai tomar conta de vocês. É assim ou não é? Você vive com Deus e não conversa com Ele. Qual é o seu relacionamento com Ele? Frio, apático, vazio, religioso. E a sua oração passa a ser a oração só de pedir. Quando o cinto aperta, quando a situação aperta, você fala com Ele. Imagina você ter alguém junto de você, que só fala com você quando precisa de você. Como que você se relaciona com essa pessoa? Amém, pessoal? Amém. Estão aqui comigo, sim ou não? Sim. Dito isso, eu quero dizer para você como deve ser a oração de um cristão que vive em graça. Vamos ler primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Vamos começar por aqui para você entender como deve ser a nossa vida de oração. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Aqui nós temos a criação do homem. Amém, pessoal? Amém. Leia comigo, posso contar com você? Sim. Então vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3. Amém? Agora vamos para Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Você leu isso aqui, agora vamos ver o que está aqui. Diz assim, ó: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Vamos ler comigo? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Consegue entender? Bom, só por esses dois versículos eu já posso concluir como se tem que orar, ou por que devo orar. Porque Deus, sendo soberano, eu preciso pedir. Porque Deus, conhecendo todas as coisas, Ele espere que eu peça. Você já deve ter ouvido pessoas falar assim: se Deus ama, por que Ele não atende sem que peça para Ele? Não é verdade? Bom, esse tipo de frase é até compreensível, porque geralmente quem faz é ignorante com relação à Bíblia. Ele não conhece a Bíblia, ele não sabe os princípios de Deus. Mas o fato está muito claro. Por que Deus ele não responde sem que você peça? Porque Ele criou você para dominar a terra.
Ele criou você para dominar a sua vida. Ele criou você para você ser senhor da sua vida. Você é senhor do seu mundo. Portanto, Ele mesmo tendo todo o poder e sabendo dos seus anseios, das suas lutas, das suas necessidades, Ele não vai passar por cima daquilo que Ele estabeleceu. E o que é que Ele estabeleceu? Que você é senhor da sua vida, que você é o dono da tua história. Ele deu para você. Ele criou a humanidade desse jeito. Agora, qual é o problema? O problema é que o homem pecou e ele tirou o poder de governo da humanidade. Ele tirou o poder de governo. Portanto, Deus ele vem e usa um mecanismo, um princípio chamado oração. O que é a oração? Na verdade, a oração é o momento em que eu reconheço que, apesar de ser senhor da minha história, de eu ser senhor da minha vida, eu não tenho poder sobre algumas circunstâncias. Então, diante daquilo, eu entendo que mesmo eu sendo Senhor, eu não tenho condição de mudar aquilo, mas eu tenho um Senhor que eu posso recorrer a Ele. Então, a oração é o meio de eu dizer para Ele, apesar do Senhor ter dado poder sobre a minha vida, apesar do Senhor ter dado o poder de domínio para mim, diante disso eu não tenho condição, mas eu recorro ao Senhor, que é Senhor acima de todas as coisas. Então a oração é na verdade uma demonstração de que você conhece a sua limitação e também você tem consciência da grandeza do seu Deus e você recorre a Ele. Amém, pessoal? Não é, meu irmão, uma válvula de escape. A oração não é palavra jogada ao vento como faz os crentes. Os crentes oram desgovernados, lançando palavra ao vento, falando como se estivesse falando com Deus, mas jogando palavras desgovernadas ao ar. Não, a oração é uma consciência de que eu sou Senhor da minha vida, de que Ele me deu poder, de que a terra Ele deu para mim. Porém, diante de um câncer, eu não tenho condição. Pai, eu recorro ao Senhor. O Senhor é Senhor sobre minha vida. Amém, pessoal? Diante de adversidades que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle, eu então me torno a Ele. Digam glória a Deus. Estão conseguindo compreender? Então a oração é o mecanismo, é o princípio pelo qual eu falo com Deus para que Ele intervenha. É como se eu estivesse dizendo para Ele, apesar do Senhor ter me dado, eu devolvo ao Senhor. Eu me torno servo seu, eu me torno o seu servo, confiando que o Senhor tem o controle da minha vida. Há uma frase muito forte entre os evangélicos, forte que eu digo que predominou, de que Deus está no controle de tudo. Isso não é verdade, e se você acreditar nisso, você vai ter a sua vida destruída em alguns momentos, acreditando que Deus está sobre o controle, simplesmente porque Ele é Deus. Deus não está sobre o controle de tudo, porque se Ele tiver, Ele é responsável pelo Covid que teve e matou milhões de pessoas, Ele é responsável pelos desastres, Ele é responsável por toda a desgraça. Ele não está sobre o controle de todos, Ele está sobre o controle da minha vida e da sua, porque nós devolvemos, entregamos a nossa vida a Ele. Ele não está sob controle de tudo. Projeta de novo o Salmo 115. Ele não está. Isso é uma frase criada por homem. Não tem amparo. O que a Bíblia diz é que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Então Ele não pode tomar aquilo que Ele deu. Consegue compreender, sim ou não? Ele não pode pegar de volta aquilo que Ele deu, porque se Ele dá e toma, Ele está contra Ele mesmo. E aí Ele cai num versículo que diz, o reino dividido não permanece em pé. Ele não pode se dividir. Consegue compreender, sim ou não? Não é porque Ele é Deus que Ele vai poder fazer algo e desfazer a bel prazer. Quando Ele faz isso, ou se Ele fizer isso, Ele se iguala ao diabo. Então nós precisamos compreender como funcionam as coisas. Deus entregou a terra para nós. Nós temos o governo dela. Desastres que estão acontecendo, aquecimento global, se é que realmente existe, tudo isso que está acontecendo no planeta, Deus não tem nada a ver com isso. Isso não foi Ele quem fez. Ele disse que isso iria acontecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Consegue entender, sim ou não?
Então nós precisamos compreender que a oração é o mecanismo de devolver a Ele o governo sobre a minha vida. Quando eu estou em oração, eu estou dizendo em outras palavras: a terra é minha, a vida é minha, eu tenho poder, mas eu devolvo ela ao Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor pode estar no controle da minha vida. Quando eu me submeto a Ele, Ele passa sim a estar sobre o controle da minha existência. Então o que é a oração? Oração é uma válvula de escape? Não, é o meio de comunicação, de diálogo. Digam glória a Deus. E é tão lindo, querido, que eu não preciso nem orar para pedir aquilo que a cruz já realizou. Amém, pessoal? Repita comigo: eu não preciso pedir nada daquilo que foi realizado na cruz. Aí eu pergunto a você: não adianta você pedir nada que já foi realizado. Agora a pergunta que eu quero fazer a você, não por sentido de humilhação, mas de identificação. Você, uma vez identificando isso, só resta um posicionamento seu: buscar conhecer, buscar conhecimento. O que a cruz realizou em seu favor? O que você tem direito, conquistado por Jesus na cruz? Eu não sei, apóstolo. Ponto. Quando você identifica que você não sabe, existe uma atitude a ser tomada: buscar conhecer. Buscar conhecer. Digam glória a Deus. Por quê? Porque quando você usa a oração de forma errada, você estará orando e não será atendido. Como assim? É como se você tentar ligar uma luz se não tem energia. Você pode ir lá apertar o interruptor, não vai ligar. Mas eu não estou fazendo certo? Mais ou menos. Precisa ter energia ali. Consegue compreender? A oração não é conversa. Ah, meu Deus, Pai, e não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Se essa conversa jogada ao ar não tiver fundamento, não tiver amparo, eu vou ficar aqui que nem um tagarela. O próprio Jesus disse: não pense que pelo muito falar serão ouvidos. Não pense que pelo muito falar serão ouvidos. E quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. Repita comigo: quando for orar, não useis de vãs repetições. Marcos capítulo 11, versículo 24. Aqui nós temos claro que a oração é o canal pelo qual Deus escolhe intervir na terra, porque a terra Ele deu aos homens, e a oração é esse canal. Olha o que diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Então eu preciso entrar em oração. Existem outros versículos e o tempo não nos permite. Existem outros versículos, como em João capítulo 14, que diz: e tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei. E tudo quanto pedir de todo o coração ao Pai em meu nome, eu darei. E por aí vai fora. Então a oração é o meio que Deus escolheu para intervir na terra, porque a terra Ele deu aos homens. Digam glória a Deus. Só que tem coisa que Ele já deu aos homens, que Ele já atendeu aos homens. E o que é que Ele atendeu aos homens? Tudo aquilo que a morte de Cristo conquistou de volta, pertence a você. Isso você não tem mais que pedir, você tem que tomar posse. Amém, pessoal? Você tem que tomar posse. Pega a mão assim, diga assim: eu tenho que tomar posse. Fecha a mão e diga: eu tenho que tomar posse. Por que você tem que tomar posse? Porque já é seu. Diga comigo: já me pertence. Vamos ver algo que já lhe pertence? Isaías 53, 4 e 5.
Eu não passei para vocês, tá? Isaías 4:5, 53, 4, 5. Olha o que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga comigo, Ele tomou sobre Ele as minhas enfermidades. Bom, se Ele tomou as suas enfermidades, qualquer enfermidade que está no seu corpo não é mais sua, porque a sua diz que Ele já tomou. Lê de novo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas. Se Ele tomou as nossas, qualquer uma que tiver no seu corpo não é sua. Se não é sua, é de quem? Vou perguntar de novo. Se Ele tomou as nossas enfermidades, a que está em nós hoje é de quem? Ele que vem para matar, roubar e destruir. Bom, se você carrega alguma coisa no seu corpo que Jesus já carregou, você só continua carregando se quiser. O que eu tenho que fazer? Pedir para Ele tirar? Não, você não vai pedir para Ele fazer o que Ele já fez. Amém? Você não vai pedir para Jesus fazer o que Ele já fez. Então nunca se ore: Jesus, vem me curar. Essa oração é uma oração de incredulidade. Jesus não vai vir curar ninguém mais, Ele já veio, Ele já fez isso. Você pedir para Jesus vir te curar é o mesmo que você dizer: Jesus, veio morrer na cruz de novo por mim. Essa oração, por mais que você não saiba, é uma oração antibíblica. Ah, mas tem um monte de gente que pode o mundo inteiro pedir assim, mas a Bíblia não diz isso. Eu não quero saber como o mundo vive, eu quero saber como a Bíblia diz que eu tenho que viver. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu não tenho que seguir multidão, eu tenho que seguir os princípios da Bíblia Sagrada. Verdadeiramente Ele tomou sobre si e as nossas levou. Ele levou. Se Ele levou, por que está em mim? Ele levou ou não levou? É verdade isso ou é mentira? Se Ele levou, Ele levou. E a que está em mim, apóstolo? Essa que está em você não é sua, a sua Jesus levou. Se não é sua, manda o diabo, que é o dono dela, pegar e ir para os quintos do inferno. Manda em nome de Jesus. Manda. Eu vou ser redundante. Manda. Alguém gosta de mandar aqui? Alguém, os homens não gostam de mandar, não? Vou perguntar de novo: quem gosta de mandar aqui? Manda no diabo, manda embora. Amém? Amém? Vamos lá, pode deixar o versículo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Repita comigo: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra fomos sarados está no passado. Então eu não serei sarado, eu não serei curado, eu já fui sarado, eu já fui curado. Bom, então se Ele já fez isso e eu peço para Ele de novo fazer, essa oração é uma oração incrédula. É uma oração sem conhecimento. É uma oração que não é a oração da fé. Porque a oração da fé é acreditar que o que Ele diz que fez, realmente Ele fez. A palavra de Deus é clara: pelas suas pisaduras, feridas, fomos sarados. Há mais de 2000 anos atrás, na cruz, Jesus
já providenciou a minha cura. Obviamente que aqui nesse versículo não está falando só sobre cura, está também falando sobre prosperidade, está falando sobre paz, está falando sobre tudo aquilo que veio de maldição com a entrada do pecado sobre o mundo. Então, quando Jesus removeu o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele removeu o pecado, ele removeu tudo que é consequência do pecado. Então a minha oração agora não é mais aquela oração religiosa: ó Jesus, tem dó de mim, ó Jesus, por favor, ó Jesus, pelo amor de Deus, cura, ó Jesus. Aí pede oração para tudo quanto é gente que ele encontra: ore por mim, ore por mim, ora por mim, ora por mim. Ei, irmão, você pode pedir oração para mais uma pessoa, no máximo duas, porque o que dois ligar na terra será ligado no céu. Mas Deus nunca mandou: coloca no Facebook, envia o WhatsApp para o seu grupo para todo mundo orar por você. Não, você não precisa disso. Sabe por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O maior o que está em você, Deus habita em você. Não é maior a doença, a enfermidade ou a miséria. A oração da fé é a oração diferente da oração da religião. Amém, pessoal? Então, por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar porque é o meio que Deus criou para Ele intervir na terra. Mas a oração que eu tenho que fazer, pedindo, é só aquilo que Ele ainda não realizou. Amém? Mas aquilo que Ele realizou na cruz, eu não tenho mais que pedir. E o que é que eu tenho que fazer? Pergunta assim: apóstolo, o que é que eu tenho que fazer? Vamos ver Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Deus que vivifica os mortos, repita comigo agora: e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Diga comigo: Deus chama a existência a coisas que não existem como se já existisse. Vou simular para você: o seu corpo está doente, você está sentindo o teu corpo doente, mas a Bíblia diz que essa doença não é sua. Você não vai pedir: Deus vem tirar essa doença, Deus vem me curar. Não, você vai chamar aquilo que não existe, não está existindo aí, como se já existisse. Cura se manifesta no meu corpo em nome de Jesus. Prosperidade de Deus venha sobre a minha vida. Amém, pessoal? A prosperidade a gente não crê, né? Só na cura. Diga: eu creio na prosperidade. Prosperidade não é dinheiro na conta. Prosperidade é o dom que faz você atrair dinheiro, abrir portas. Amém, pessoal? Prosperidade é dom de Deus. Pode ver que tem pessoa que tudo que ele toca, parece que ele tem um toque de Midas, tudo vira ouro. E tem pessoa que tudo que toca vira miséria. O dom de Deus é isso: tudo que você faz é abençoado. Levanta a mão para o céu e diga assim: prosperidade venha sobre a minha vida. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus é quem dá força para adquirir riqueza. Repita comigo: Deus é quem dá força para adquirir riqueza. Diga: força, poder para adquirir. Então Ele me dá condição, mas quem adquire sou eu. Amém, pessoal? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes uma mentalidade pequena não consegue entender quando a gente diz: prosperidade venha sobre a minha vida. Aí eu vejo tanta gente ignorante dizendo: então amanhã vai aparecer dinheiro na minha conta. É burro, aliás, é sem inteligência. Não, não é isso que está acontecendo. Quem tem prosperidade, ele toca e é abençoado. Ele faz e prospera. Ele trabalha e dá certo. Amém, pessoal? Não é aparecer dinheiro na conta. Isso é burrice pensar isso. Quem tem o dom da prosperidade, ele começa a fazer os negócios e dá certo. Todo mundo quebra, mas ele não quebra. Amém, pessoal? Todo mundo fecha, mas ele não fecha. Ele ganha a mesma coisa que todo mundo, mas o salário dele é abençoado. Tem gente aqui nessa igreja que ganha pouco e faz muito. E eu já vi pessoas aqui que ganham muito e faz pouco. Qual é a diferença?
Tem gente que fica, se eu ganhar 2.000 vai dar certo, se eu ganhar 4.000 vai dar certo, se eu ganhar 10.000 vai dar certo. Tem gente que ganha quase 20 e não tem nada. E tem gente que ganha pouco mais de salário mínimo e vive bem. Esse você olha e fala, qual a diferença dos dois? É o toque, é a prosperidade. Consegue compreender sim ou não? Ele consegue, ao longo do tempo, fazer as coisas dar certo. Ele vai trabalhando e vai sobrando, e vai sobrando, vai passando os anos. Ele tem um montante que ele vai investindo, e ele ganha, e o outro ganha muito. Tudo some, tudo dá errado, tudo queima, tudo quebra, tudo dá errado, todas as portas se fecham. O que aconteceu? Prosperidade é dom de... Diga comigo, prosperidade é dom de Deus. O que você tem que fazer, querido? Aquilo que Jesus já conquistou na cruz, chama a existência. Digam glória a Deus. Diga, eu vou chamar a existência. Amém? Esses dias, deve ter aparecido para vocês também, apareceu lá um pregador, falando assim: ser cristão não é dizer eu determino, é dizer Senhor, faça a tua vontade. Ah, irmão, aí eu fui ler os comentários, os crentuba, tudo bobo. É verdade, palavra forte, palavra forte. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem conhece a vontade do Senhor, determina. Faça a tua vontade. Se eu já sei qual é a vontade, eu não tenho que pedir para fazer, eu tenho que determinar. Por quê? Pedro e João, quando chegou à porta do templo, tinha lá um aleijado. O que ele pediu? Senhor, faça a tua vontade. Foi isso? Está vendo? Por isso tem que tomar cuidado de ouvir pastor, irmão. Cuidado. Essa é a verdade. Porque parece, mas não é. Quem é mais velho aqui vai lembrar. Lembra do Denorex? Quem é novo pergunta para os mais velhos. Parece, mas não é. Estão me compreendendo? Parece, mas não é. Quando você lê essa frasezinha, o cristão verdadeiro não fala eu determino, fala Senhor, faça a tua vontade. Por eu saber a vontade do Senhor, o que eu faço? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Isso é uma oração? O que é isso? Eu estou determinando que aconteça o que Jesus já fez. Eu não aceito ter que pedir para o diabo sair, ter que ficar, não, meu irmão, isso é humilhação para um filho de Deus. Você não tem que pedir nada, você tem que mandar. Digam glória a Deus. Diabo, solta a minha prosperidade em nome de Jesus. Satanás, tira tuas garras, leva a tua doença para os quintos dos infernos em nome de Jesus. Está me entendendo? Se eu tenho que falar, Jesus me cura, eu estou dizendo, o diabo é tão forte que eu nem tenho condição de mandar. Eu tenho que pedir para Jesus vir. Mas se eu sei que o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, eu não tenho que pedir mais nada, eu tenho que mandar que ele vá embora em nome de Jesus. Então, a oração da fé não é uma oração de mendigando bênção, mas é determinando que aquilo que Jesus fez aconteça em nome de Jesus. Você não manda em Deus, nele você não manda. Não é determinar para Deus, determinar em Deus. Eu já vi crente que não entende bolufas nenhuma dizer assim: eu coloquei Deus na parede. Está doido? Bateu a biela, colocou Deus na parede. O cara está se sentindo, né, irmão? Não, meu irmão, eu não preciso pedir nada para Deus, Ele já fez tudo. Ele já enviou Jesus aqui. Jesus já morreu na cruz, já venceu o diabo, já subiu para o céu, já enviou o Espírito Santo. A gente quer mais o quê? Pedir o quê? A única coisa que eu tenho que pedir, que Ele ainda não fez, sabe o que é? Transformar o meu interior. Ele ainda não fez. Eu tenho que pedir, eu tenho que me entregar a Ele. Quando eu entrego,
Senhor, me ajuda a mudar, porque Ele não me mudou, e sou eu que tenho que fazer. Consegue entender? Aí eu tenho que pedir, Deus me ajuda. O Senhor manda eu perdoar, mas eu não estou perdoando não. O Senhor manda eu ter paciência, mas eu sou estouradinho. Isso Ele não fez ainda e não vai fazer, porque isso somos nós que temos que fazer. Mas eu posso pedir para Ele, Senhor, eu não consigo. Eu tenho a boca maior do que o mundo. Quando eu vejo, eu estou falando. Estão me compreendendo? Quando eu vejo, eu estou xingando. Me ajuda a fechar a boca. Aí eu posso pedir para Ele, porque Ele não fez ainda. Ele não morreu na cruz para fechar a minha boca. Amém, pessoal? Ele não morreu na cruz para me dar, para que eu seja calminho. Isso acontece através do novo nascimento pela obra do Espírito Santo. Mas eu tenho que pedir a Ele. Consegue compreender, sim ou não? Então isso eu posso pedir. Deus, a Tua palavra manda eu amar. Não consigo amar não, eu quero é matar um monte de gente. Estão me compreendendo? O Senhor manda eu perdoar. Não quero perdoar não, quero mandar para o inferno. Mas o Senhor diz que eu tenho que fazer isso, me ajuda. Aí eu posso pedir. Agora, doença, Jesus vem curar? Não, Jesus já curou. Doença, sai do meu corpo em nome de Jesus. Miséria, Jesus já me prosperou. Miséria, sai dos meus negócios em nome de Jesus. Amarração financeira, sai dos meus negócios em nome de Jesus. Amém? Você é filho de Deus, ore com ousadia. Se não é, procure ser primeiro. Filho pratica a palavra. Amém? Não adianta roubar a Deus e pedir para Deus abençoar aquilo que é roubado. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E ainda pergunta, em que te roubo? No dízimo e nas ofertas. Você rouba a Deus, quer que Deus abençoe o que é roubado? Não vai ter bênção aí. Por quê? Como que Deus vai abençoar o que você roubou, irmão? Consegue compreender? Acerta com Deus e declare aquilo que é seu. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Eleve os seus pensamentos a Deus. Estou aqui na sua casa, preciso ouvir tua voz. Aos seus pés me lanço agora, aos seus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Diga, eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar, que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, cante, muda minha sorte. Preciso de uma chance